Seja bem-vindo à pré-conferência Vivos, a Igreja sob o Poder do Evangelho. É com muita alegria que a Atos 29 recebe você para esse evento de 2 dias. Hoje nós teremos as palestras dos pastores Renan Dias e Igor Miguel. Acompanhe conosco essas 2 palestras que vão falar um pouco sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Queridos irmãos, pastores, plantadores, amigos da Atos 29, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou muito feliz pela oportunidade de mais uma vez repartir com vocês um pouco ou uma porção das Escrituras e eu sei que outras pessoas poderiam estar aqui como tantas vezes eu vivi ministrando ao meu próprio coração. Sou grato a Deus pela vida de vocês e sou muito feliz de fazer parte desta rede de amigos e de igrejas que plantam igrejas para a glória de Deus. Eu também estou muito feliz porque estamos dando início à nossa pré-conferência que vai tratar de um tema caríssimo, né? Vivendo sob o poder do Evangelho. E basicamente, neste ano, nós vamos estudar as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E eu quero começar convidando-os ao texto sagrado de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Eu recebi esta missão de expor o capítulo de número 13 de Atos, do verso 1 ao verso de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vamos estudar neste primeiro tempo, ou nesta primeira palestra, do verso 1 ao verso de número 13. Espero que você já tenha encontrado o texto aí. A filha de um casal de nossa igreja viveu parte de sua vida com católicos. E por isso, quando chegou entre nós, ela fazia alguma confusão com os títulos. Por vezes ela me chamava de Padre Renan. E eu entendo. Ela estava em adaptação, transição de um ambiente para outro. Mas chegou o dia do troco, queridos. Ela voltou à instituição católica. E o que é que vocês acham que ela fez? Bem, ela chamou o padre de pastor fulano. É compreensível. É uma criança e ela estava em transição. Eu entendo. Sem querer, ela ainda faz alguma confusão. O que eu não entendo, queridos, é a confusão que nós fazemos quando o assunto é a missão da igreja. Cada crente parece ter a sua. Cada igreja quer escolher a sua. Será isso certo? Eu penso que não. A missão da igreja não é algo que pegamos em uma prateleira de loja. Nós não escolhemos a missão. Nós a recebemos do próprio Senhor Jesus. Foi Ele quem disse que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. E é com essa missão internacional que Lucas se ocupa a partir de agora, em sua narrativa histórica acerca do desenvolvimento do cristianismo. Para começar, eu quero ler apenas o verso de número 3 com vocês. Atos, capítulo 13, verso 3. E ao longo da exposição, nós voltaremos aos versos deste texto. Atos 13, verso 3, o texto inspirado nos diz assim: depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Vamos orar? Senhor, eu quero te render graças por esta rica oportunidade que tenho de servir os meus irmãos. Eu estou em tua dependência e espero que eles também
E o meu pedido é que o Senhor fale na Escritura conosco. Que o Senhor nos ajude a compreender e buscar praticar a missão que recebemos para a Tua glória e para o bem dos perdidos neste mundo. Eu oro assim, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. O esboço de Atos, queridos, está sendo cumprido fielmente. O Evangelho foi pregado em Jerusalém, depois na região da Judéia e chegou até mesmo aos samaritanos. Mas é hora de avançar, de levá-lo aos confins da terra. O Dr. John Stott, comentando este capítulo, escreve: os 2 diáconos evangelistas, Estevão e Filipe, prepararam o caminho. O mesmo fizeram as 2 principais conversões relatadas por Lucas, a de Saulo, o perseguidor, e a de Cornélio, o centurião romano de Cesareia. Evangelistas anônimos foram até mesmo a Antioquia, mas a ação missionária da igreja estava sempre limitada à Palestina e à Síria. Ninguém tinha tido a visão de levar o evangelho às nações além mar. Chegou a hora de dar o próximo passo, de avançar. Chegou a hora de Lucas nos apresentar o que alguém já chamou de um dos capítulos mais importantes da história da igreja. E por que ele seria tão importante assim? Bem, este capítulo é muito importante, porque trata da missão internacional da igreja. Agora, como podemos compreendê-la melhor? E como este texto pode nos ajudar a buscar vivê-la para a glória de Deus? Bem, eu acredito que este texto nos traz algumas verdades sobre a missão da igreja. Inicialmente, eu posso dizer que a missão começa na igreja. É o que temos entre os versos 1 e 3. Lucas, de acordo com o que viu, nos diz aqui que a igreja de Antioquia era ao mesmo tempo formadora e internacional. O verso 1 registra: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Percebam, por um lado, o autor sagrado está nos dizendo que nessa igreja havia pregadores e mestres em abundância. Sim, isso se dava pela providência de Deus. Foi o Senhor quem os posicionou todos em Antioquia. Mas isso também acontecia porque aquela igreja era dada à formação de pregadores e mestres. Por outro lado, Lucas está nos dizendo que esta igreja tinha uma membresia cosmopolita. Havia gente de todo lugar e até mesmo de tudo que era cor. 2 deles, por exemplo, eram africanos e ao menos um havia crescido com o governante Herodes. Sendo assim, queridos, um comentarista escreve: a igreja de Antioquia era um microcosmos do que a igreja de Cristo seria no mundo, internacional e formadora. Contudo, ela não era apenas isso. Segundo o que Lucas apurou, esta igreja era uma igreja que adorava a Deus ou que levava a adoração a sério. Leiamos o verso 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Nós estamos diante de um culto para o qual os irmãos deram prioridade, por isso jejuavam. Estamos diante de um culto no qual a palavra de Deus era muito importante, estava no centro, o Espírito falou.
Nós não sabemos ao certo se foi dando aos missionários Barnabé e Saulo uma direção interna ou se foi através de um irmão que estava ali. O que nós sabemos é que o Espírito falou. Contudo, ele não falou sobre a casa de Saulo ou sobre o carro de Barnabé. O Espírito, quando falou naquele culto, falou sobre a missão internacional da igreja. Separem-me, Barnabé e Saulo. E o que aconteceu depois? Nós lemos ao início o verso 3, assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Vejam isso, irmãos. Os crentes de Antioquia, bem como os crentes que deixariam aquela igreja, todos eles estão na dependência do Senhor. Por isso eles oram, por isso estão jejuando. O grupo que fica e o grupo que vai, o grupo que envia e o grupo enviado, todos estão orando e jejuando, vivendo na dependência do Senhor. Ao mesmo tempo, os irmãos que ficaram em Antioquia, ao colocar as mãos sobre os que foram ao campo, estavam dizendo com aquele ato: nós vamos com vocês. Vocês não estarão sozinhos. A igreja de Antioquia, portanto, formava missionários, os separava em obediência à voz de Deus e os enviava ao campo para plantar novas igrejas, com compromisso e em oração. Eu lhes pergunto, será esta a nossa igreja? Esta é a sua igreja? Nossas igrejas são formadoras. Há espaço na sua agenda, meu querido amigo pastor, para investir na próxima geração de pastores e plantadores. Nós nos ocupamos com o que Paulo disse aos Efésios, com a preparação dos santos para o ministério? Ou será que só nos preocupamos com o que achamos ser o nosso ministério? Pastor, você está atento aos jovens que se levantam em sua igreja? As conversas que levam depois do culto sobre o sermão? Você está aberto para trazê-los para perto, acompanhá-los, investir na vida deles? Você tem coragem de repartir o púlpito de sua igreja? Ou de oferecer oportunidades para aqueles que aspiram pregar o Evangelho? Como pregarão se nunca tiveram oportunidade? É na igreja que nós formamos os próximos plantadores e missionários da igreja do Senhor. Será que a nossa igreja é formadora? Bem, será que a nossa igreja, como acabamos de ler, é uma igreja que adora a Deus com seriedade? Ou seja, será que a palavra do Espírito está no centro de nossos cultos? Será que a palavra do Espírito é quem nos ensina como adorar? Será que elas são ouvidas nas canções, nas orações que fazemos? Será que temos tempo para expor a palavra do Espírito às nossas igrejas? E ainda pensando em adoração, será, queridos, que nós nos preparamos para os cultos como estes irmãos se preparavam? Eles jejuavam de seus afazeres, diziam não a outras coisas, porque queriam dizer sim ao Senhor. Não é o que precisamos ensinar às nossas igrejas? Especialmente no que diz respeito ao dia que se chama pelo nome do nosso Deus. Nós precisamos dizer não às atividades, dizer não às bênçãos que o Senhor nos deu, a fim de dizer sim ao doador de todas as bênçãos.
por que não nos preparamos mais e melhor para cultuar com a igreja? Ainda a partir destes versos iniciais, nossas igrejas são missionárias. Bem, a igreja de Antioquia não apenas formava novos pastores e mestres. Pasmem vocês, ela os enviava ao campo, enviava os melhores que tinha. Por vezes nós queremos ficar com eles, pois serão mão de obra na igreja. Vão nos ajudar muito na igreja local, mas e o reino de Deus? E o avanço do Evangelho? E as outras cidades? E os outros bairros? Outra vez eu cito o Dr. John Stott, que escreve: aqui nós temos um equilíbrio missionário saudável. Embora o Espírito tenha dito, separem-me Barnabé e Saulo, foi a igreja quem os enviou ao campo. O Dr. Stott continua, ou seja, missionários não devem ir ao campo sozinhos, dizendo ter uma liderança do Espírito. Missionários e plantadores, vocês precisam esperar até que o Espírito lidere a igreja. E igreja, cristãos, nós não podemos impor nossa vontade sobre os plantadores e missionários. Não devem trabalhar somente ou apenas no que queremos ou onde sonhamos. Nós também podemos seguir a orientação deles, acompanhá-los na plantação da igreja que eles sonharam e nutriram por anos. Nós podemos e nós devemos apoiar os plantadores. A propósito, o que é que você tem feito para apoiar aqueles homens e mulheres que deixaram a igreja local e que se aventuraram na liderança do Espírito para plantar novas igrejas? O que você tem feito para ajudá-los? Como você pode encorajá-los, mesmo à distância? Uma carta, um e-mail, uma mensagem, uma oração, uma visita. Quando eles voltarem à igreja local, como você pode recebê-los em sua casa para cuidar deles e investir em suas vidas e famílias? Bem, como ouvimos, a missão da igreja começa na própria igreja, à luz desse texto. Outra verdade que podemos destacar aqui é a missão tem missionários. Falando deles, Barnabé e Saulo, Lucas nos oferece 3 importantes informações em um espaço curto de 2 versos. Primeiro, ele registra verso 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Como foram enviados ou liderados pelo Espírito, nós não sabemos. De novo, pode ter sido uma liderança interior. Não seria incomum para o período apostólico. Mas talvez tenha sido apenas algo externo que os moveu até Chipre. Por exemplo, Barnabé era de lá. Seja como for, queridos, o que sabemos é que eles foram a Chipre e que àquela época Chipre era uma espécie de Havaí. Alguns a chamavam de a Ilha da Alegria, pois tinha um clima maravilhoso e oferecia recursos em abundância. Foi para lá que o Espírito levou Barnabé e Saulo. E o que eles fizeram ao chegar? Turismo? Claro que não, irmãos. Barnabé e Saulo, verso 5. Chegando a Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Esse será o padrão da missão. Eles vão pregar primeiro aos judeus e depois aos gentios.
E ao nos dizer que pregaram nas sinagogas, e no verso 6 que viajaram por toda a ilha, Lucas está nos informando que a pregação era o ponto central e mais presente na missão. E tem um detalhe aqui. Eles não estavam sozinhos. O texto nos diz, ao final do verso 5, que João estava com eles como auxiliar. Alguém já disse que esse João aqui, João Marcos, foi o primeiro residente em plantação de igreja na história do cristianismo. Faz sentido. Agora, mais uma vez, tudo o que Lucas nos diz é que ele estava na missão para auxiliar e nada mais. O que me leva a dizer, até Barnabé e Saulo precisavam de ajuda na missão. Você também precisa, plantador. Todos nós precisamos de ajuda. O cristão não faz sua jornada sozinho. Por isso Deus nos deu igreja, família, amigos e irmãos com quem podemos compartilhar esta aventura. Cabe-nos cultivá-los e, quando necessário, procurá-los em busca de ajuda. Está em um problema conjugal e não sabe o que fazer? Peça a ajuda de alguém mais experiente. Quer crescer em leitura bíblica? Quer conhecer mais as Escrituras, se deleitar em Deus, no Deus que se revela aqui? Se aproxime de um irmão mais maduro e peça ajuda. Está começando uma plantação nova? Peça a ajuda de irmãos que já fizeram isso no passado. Todos nós precisamos de ajuda. E todo cristão pode ajudar. A pergunta é, você quer, cristão? O que é que você tem? O que você recebeu de Deus, que pode ser um instrumento dele para fortalecer e ajudar os irmãos com quem você congrega na igreja local? O que será que nós temos na igreja local que pode ser repartido e investido com os plantadores e missionários que foram a campos e cidades distantes? Bem, eles ficarão felizes. Pois como eu e você, eles também precisam de ajuda no cumprimento da missão. A propósito, de que missão estamos falando, irmãos? Ou fazendo a mesma pergunta com outras palavras, qual é a tarefa com a qual os missionários e plantadores devem se ocupar? Missionários não vão a Chipre ou a África fazer turismo. Não vão a Nova York ou ao Rio de Janeiro como ativistas sociais. Missionários e plantadores são enviados pelo Espírito primeiro e antes de qualquer coisa para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É o que Barnabé e Saulo, com a ajuda de João, estão fazendo por toda a ilha de Chipre. Eles começam aqui pregando nas sinagogas, logo depois vão pregar a um político e ao final da primeira viagem estarão pregando a uma multidão. Seja onde for, eis o que eles mais fazem. Na cidade ou nos campos, na igreja ou fora dela, eles pregam o Evangelho. Eis a nossa missão também, queridos. Esteja você numa aldeia na África ou em uma faculdade no Brasil, nossa missão é a mesma, pregar o Evangelho de Cristo. Por quê, Renan? Porque todos os homens e mulheres são pecadores e se encontram sob a ira de Deus. Não importa se são ateus intelectuais ou animistas que se prostram diante de espíritos malignos, todas precisam de um Salvador. Por isso nós precisamos pregar. Por isso Barnabé e Saulo foram enviados pelo Espírito a Chipre. Por isso Deus o enviou
ao local de trabalho onde você está. Por isso Ele me colocou na cidade em que estou. Por isso o Senhor está levando a plantar uma igreja em outra cidade. Pessoas precisam ouvir o Evangelho. Mas como cumprir esta missão? Bem, além de fidelidade à mensagem do Evangelho, como percebemos aqui, nós precisamos de perseverança e de confiança no Deus que nos mandou a missão. Ao que tudo indica, Barnabé e Saulo pregaram muitas vezes e não colheram muitos frutos. Vão colher depois, aqui não, ou agora não. Não é o que por vezes nós vivemos na plantação de igrejas. Nós pregamos, nós investimos, mas nem sempre vemos muitos frutos. Lembre-se, meu colega, nós não fomos chamados para contar os salvos. Eu e você fomos chamados para pregar o Evangelho aos perdidos. E depois, o que fazemos, Renan? Nós descansamos. Nós perseveramos na missão e depois descansamos na soberania de Deus e no trabalho invisível, mas certo, do Espírito Santo. Ou você acha que Deus enviaria Saulo e Barnabé para Chipre se não tivesse eleitos ali? Você acha mesmo que Deus o enviaria a plantar esta nova igreja se não tivesse eleitos em mente nesta cidade? Há eleitos para a salvação onde Deus nos colocou sabiamente, queridos. Há eleitos em nossas famílias, nossos trabalhos. Há eleitos de Deus no local onde você está plantando esta nova igreja. Sejamos com isso bons missionários de Cristo. Afinal, a missão que começa na igreja conta com missionários. Para terminar, eu ainda posso dizer que a missão que recebemos do Senhor é uma batalha. É o que temos aqui entre os versos 6 e 13. Depois de nos dizer que os missionários chegaram a Pafos, uma espécie de capital da ilha, Lucas nos informa no verso 6 que ali eles encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Vejam, seu nome significa filho da salvação, mas na verdade ele era um falso profeta. E o que é que ele fazia por ali? No verso 7, ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. E é aqui que começa a batalha. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Vejam, de um lado nós temos um falso profeta que mantém o procônsul sob o seu poder e engano. Ele não vai entregá-lo com facilidade. Do outro lado, você tem Saulo, que a partir de agora será chamado Paulo. Seu nome hebraico dá lugar a um nome internacional. É assim que Lucas faz a transição, sem muita explicação. Então Saulo, verso 9, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse... Não estamos falando mais de Saulo, o homem que arrastava os crentes aos tribunais na força do próprio braço. Nós estamos falando agora de Paulo, um homem cheio do Espírito de Deus e da autoridade do Senhor. E o que ele disse a Elimas, versos 10 e 11, filho do diabo,
e inimigo de tudo o que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E imediatamente, registra Lucas, vieram sobre ele Elimas, névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Eis o resultado da fala de Paulo naquele dia. Um de seus ouvintes ficou cego. Outro ficou impressionado. Não apenas com o que viu, mas principalmente com o que ouviu, pois Lucas nos conta que Sérgio ficou impressionado com o ensino do Senhor. O falso profeta foi condenado e o político foi salvo, provavelmente naquele dia. E João Marcos, Renan? Onde está o auxiliar de Paulo e Barnabé? Verso 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfília. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Bem, é verdade que o texto não faz nenhum juízo de valor sobre o retorno de João. Lucas, mais na frente, no capítulo 15, vai nos dizer claramente que ele abandonou Paulo e Barnabé na missão. Por quê? Nós não sabemos ao certo. Talvez tenha simplesmente se cansado. Quem sabe ele discordava da continuidade da missão. Ou pode ter sido apenas esta batalha. Foi demais para ele. Para ver uma conversão, os missionários enfrentaram o que Paulo chamou de filho do diabo. É demais para mim. Eu vou voltar. Talvez tenha sido isso. Nós não sabemos. Mas o fato é, João desistiu da missão. Quem nunca, queridos? Pais desistem de educar seus filhos no temor do Senhor às vezes. Esposas desistem de orar pela conversão de seus esposos. Plantadores mal começaram e já estão pensando em desistir. Este é você. Será que eu o descrevi? Nós precisamos ser realistas. A missão é uma batalha. Será difícil. Estamos falando de batalha espiritual mesmo, ela é real. E por vezes vai alcançar nossas vidas, famílias, igrejas e ministérios. O diabo existe e não poucas vezes ele usa pessoas, circunstâncias e oportunidades para, como Elimas, o mágico, perverter o caminho do Senhor e fazer oposição ao avanço do Evangelho. É o que você está vendo na plantação? É o que está enfrentando em casa, meu querido irmão, plantador de uma nova igreja? Bem como ficamos de pé em dias de batalha. Como lutamos. O que fazemos? Lembre-se, meu irmão, embora o diabo seja poderoso, o nosso Deus é o Todo-Poderoso e Ele estará sempre ao nosso lado. Por isso, Paulo, sob a autoridade do Espírito, confrontou Elimas. Por isso, mais tarde, o mesmo Paulo
diria em uma pergunta retórica aos romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Minha irmã, Deus está com você na batalha em sua casa. Querido plantador, Deus não se esqueceu de você. Ele está ao seu lado no campo missionário. Lembremos, irmãos, Ele sempre estará ao nosso lado, mas Renan, eu já desisti. É possível. João Marcos desistiu aqui. Contudo, para nossa surpresa, ao final de sua vida, Paulo o chama de alguém útil para o ministério. Escrevendo a Timóteo, e depois de dizer que vários o abandonaram, ele diz: João permaneceu ao meu lado. Deus é bom. E Ele ama nos conceder novas chances. E mesmo quando desistimos de sua missão, Ele não desiste de nós. As circunstâncias mudam, os anos passam, mas o amor de Deus permanece o mesmo para sempre. Foi Ele quem disse aos israelitas dos tempos de Malaquias: eu sempre os amei. Seja encorajado por esta verdade de Deus. Encontre força na voz do Senhor. Levante-se, tente outra vez, faça com a obra de Deus o que a obra de Deus, ou melhor, o que o Deus da obra tem feito por você constantemente. Persevere, continue, não desista. E há aqueles que pregam, ensinam ou querem fazer. Com quem nos parecemos mais? Como Elimas, que perverte o caminho do Senhor, ou com João Batista, que prepara o caminho do Senhor? Os falsos profetas, à semelhança de Elimas, desviam as pessoas da fé salvadora. Pervertem o caminho do Evangelho, prendendo seus ouvintes a regras humanas e exaltando o esforço dos homens. Enganam as pessoas com ofertas de salvação imediata e, com isso, as afastam do verdadeiro Evangelho. Genuínos pregadores, ao contrário, pregam o Evangelho com o objetivo de aproximar pecadores do caminho da salvação. Pregam o Evangelho visando libertar pessoas de suas prisões, prisões espirituais da justiça própria e das boas obras. Pregam o Evangelho para exaltar a livre e soberana graça de Deus na salvação e para conceder aos pobres e sobrecarregados pecadores a esperança da comunhão com Deus. Essa é a nossa missão. Agora, a parte que cabe aos nossos ouvintes é a resposta. Eles sempre respondem. Se você é um amigo do Evangelho, se está nos acompanhando a convite de outra pessoa, mas ainda não se submeteu a Cristo, não o reconhece como seu Senhor e Salvador, não se percebe como um pecador carente de um Salvador, qual vai ser sua resposta hoje? Você vai imitar Elimas, o mágico, resistindo ao Evangelho? Ou vai seguir o procônsul Sérgio, que creu profundamente no ensino do Senhor? O primeiro foi condenado imediatamente, ilustrando a condenação final dos pecadores, quando estes viverão para sempre em escuridão. O segundo foi salvo, ou parece ter sido salvo, nos dando um vislumbre do que acontece àqueles que respondem positivamente ao Evangelho. Eles recebem iluminação.
Uns respondem de modo negativo e permanecem na escuridão. Os que recebem de modo positivo recebem iluminação para quê? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, nos diz que eles recebem iluminação para ver a glória de Deus brilhando na face de Cristo. Foi o que aconteceu com Sérgio. Mesmo sendo um homem culto e poderoso, ele ficou impressionado com o que Paulo disse sobre o Salvador, que morreu em uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia. É dele que mais precisamos. É dele que você precisa também. Sem ele, você não apenas não desfrutará de tudo que poderia nesta vida, você passará a vida eterna em escuridão. Por suas próprias escolhas, seus próprios pecados, você se fez um inimigo de Deus e é justo que ele o condene por seus pecados. No entanto, não precisa ser assim. Cristo morreu na cruz para interceder por pecadores e para conceder a eles graça, perdão e salvação. Se atender à voz do Espírito, pela graça de Deus, você não vai mais viver em confusão. Pouco a pouco, você vai crescendo e aprendendo a vontade de Deus. Pouco a pouco, nós vamos crescendo e aprendendo sobre a missão da igreja. Como disse ao início, não é algo que escolhemos em uma prateleira de loja. Nós a recebemos do próprio Senhor. Precisamos fazer discípulos de todas as nações da terra. É o que temos feito, queridos. Alguns se escondem por trás da soberania de Deus e até usam João Calvino como escudo, alegando que o reformador não era dado à evangelização ou às missões. Sério? Encontram-se nos arquivos de Genebra centenas de cartas pastorais, Calvino escrevendo a pastores e missionários ao redor do mundo, incentivando-os na obra da pregação. O Dr. Heber Júnior, em um de seus livros, cita uma pesquisa que traz o seguinte dado: todos os cultos pós-sermão, João Calvino orava pela salvação de todos os povos e pelos pregadores que estavam sendo enviados ao mundo. Por que não fazemos o mesmo, queridos? Por que não oramos a Deus neste dia? Por que não rogamos ao nosso Senhor? Por que não lhe pedimos, Senhor, faz de nossas igrejas missionárias, formadoras, nos dê a graça, a alegria de formar e enviar os melhores obreiros ao campo e sustente-nos em meio à batalha espiritual que é a missão. Que Deus nos abençoe, queridos, em Cristo Jesus. Eu quero falar com você rapidinho sobre o Projeto Plantador, um coletivo de plantadores num conjunto entre Atos 29 Brasil e Restore Brasil,
visando treinar e dar comunhão a homens que estão iniciando o projeto de plantação de igrejas em todo o nosso país. Enfim, um projeto que já há anos tem abençoado homens chamados por Deus que querem plantar igrejas saudáveis para a glória de Jesus. Fazer parte do Projeto Plantador tem sido uma grande bênção e um privilégio na minha vida, porque muito além de ser treinado e capacitado, que é a proposta do projeto, vivenciar a comunhão com os irmãos presencialmente, na troca de experiências, tem sido uma grande bênção na minha vida e com certeza vai gerar frutos na vida da nossa igreja local também. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, você que está aí nos ouvindo, muito bom compartilhar a palavra de Deus com você nessa conferência Vivos, conferência promovida pela Atos 29 Brasil. É uma satisfação muito grande partilhar a palavra de Deus e a gente ter esse momento de reflexão nessa série de temas dentro do livro de Atos. Você está acompanhando aí. Falar de Atos é sempre falar da identidade da igreja, falar do Espírito de Deus movendo a igreja em testemunho pelo mundo. É isso, meu irmão. Na verdade, Deus nos confiou a coparticipação na grande missão de Deus, quando Deus mesmo se engajou e tem se engajado consigo mesmo nesse compromisso de tornar o seu nome glorioso entre as nações. E a nossa reflexão aqui é sobre a atividade missionária de Paulo na sinagoga da Antioquia da Psídia. Então você vai abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, verso 13. Eu não vou aqui naturalmente ler, os 54 versículos que envolvem a saga paulina, a exposição de Paulo nessa igreja, mas nós vamos ler apenas os versos introdutórios para a partir dele a gente conseguir falar alguma coisa sobre a exposição propriamente dita de Paulo aí ao longo do texto. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 13, nós vamos ler juntos aí até o verso 17. Atos 13, verso 13 até o verso 17, diz assim a palavra do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém, mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e no sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. Na verdade, até o verso 16. Pessoal, esse texto é um texto muito estratégico dentro da grande saga apostólica que nós encontramos em Atos. Toda vez que a gente fala de Atos dos Apóstolos, um princípio muito importante é a gente lembrar de olhar para Atos e Lucas como um único conjunto. Lucas é o autor de Atos, naturalmente, também é autor do evangelho que recebe o seu nome, e é muito importante olhar para Atos como uma continuidade das operações messiânicas de Jesus, que encontram continuidade na tarefa apostólica. A igreja de Jesus, particularmente os apóstolos de Cristo, recebem um comissionamento divino por parte de Jesus, uma ordem dupla. A primeira ordem é: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a segunda ordem é que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas desse evangelho em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. O que é importante destacar quando a gente olha para o livro de Atos, pessoal, é a gente olhar para o livro de Atos como o desdobramento de algo que o próprio Cristo fez com os discípulos no final do Evangelho de Lucas. Se você vai lá para o final do Evangelho de Lucas, dentre as inúmeras aparições de Jesus, o que Lucas destaca, particularmente depois da ressurreição de Cristo, é a dissonância cognitiva dos discípulos diante do evento da ressurreição. O que é dissonância cognitiva? Você sabe aquela experiência, não sei se vocês já observaram, se vocês quiserem pesquisar aí na internet, vocês vão encontrar isso lá, chama experiência do gorila, não sei quantos já ouviram falar, A experiência do gorila é o seguinte: aparece dois times juntos, um time de camisa branca, um time de camisa preta, e eles estão jogando basquete, passando a bola de basquete uns para os outros. Aí o vídeo começa com a seguinte pergunta, antes de mostrar o time. Preste atenção agora e me diga quantas vezes o time de camisa preta passa a bola entre eles até o final do vídeo.
E aí, enquanto o vídeo está acontecendo, o time branco está misturado com o time preto, eles vão passando a bola, né, a bola de basquete, e aí você vai contando ali com muita atenção, e quando acaba o evento, ele pergunta, quantos passes foram? Geralmente o pessoal fala ali 14 passes, 15 passes, né? Aí depois ele pergunta, e o gorila? Aí você, ué, e o gorila? O que tem a ver o gorila com um passe de bolas de basquete? Gente, por incrível que pareça, enquanto esse evento está acontecendo, as bolas estão sendo passadas ali de um jogador para o outro, um homem vestido de gorila aparece no meio da imagem, atravessa o cenário, vai para o outro lado e você não enxerga. E ele volta o vídeo e mostra para você que passou um gorila. Gente, assim, e ele ainda faz assim com a mão, dá tchau, você não enxerga. Não enxerga. Por quê? Porque toda a sua concentração, todo o seu empenho intelectual e cognitivo estão concentrados naquele evento que é a passagem de um gorila. Ou melhor, a passagem da bola, né? O gorila você não enxerga, você fica completamente cego. Gente, todas as vezes que um evento se torna anômalo, o que é isso? Um evento se torna completamente fora dos padrões perceptivos do ser humano, acontece um processo que nós chamamos de dissonância cognitiva. Simplesmente você não consegue encaixar aquele fenômeno dentro da sua experiência com a realidade. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos quando Jesus apareceu ressuscitado dentro da casa que eles estavam trancafiados. Jesus apareceu, porta trancada, os discípulos com medo, ele morreu. Esse era o cenário. O cenário era de total descontrole sobre os eventos que estavam ali diante da paixão de Jesus. Os discípulos estão aflitos. Eles estão morrendo de medo de serem os próximos da lista. E, de repente, Jesus aparece, paz seja convosco. Gente, o Jesus dizer paz seja convosco, é claro que é uma ironia. Os discípulos tomaram um baita de um susto com esse paz seja convosco inesperado dentro da casa. O susto foi tão grande que Lucas, o autor de Atos, destaca no seu evangelho que eles tomaram um grande susto e ficaram com medo por pensarem que ele era um espírito. É impressionante como que as categorias daqueles discípulos se tornaram pagãs. Eles viraram espíritas diante da presença concreta, bruta, densa do Cristo ressuscitado. De repente houve uma dissonância. O repertório religioso e espiritual dos discípulos e o sistema de crenças deles não deu conta de explicar um evento tão dissonante. Como assim ele era para estar morto? Mas Jesus está ali vivo, ressuscitadíssimo, e ele revela a ressurreição dele, fala como pode um morto comer, como pode um morto ser de carne e osso, toca aqui, toma aí, você conhece a história. Dali para frente, o projeto de Jesus é empoderar os discípulos com a graça e o poder do Espírito para que eles saiam pelo mundo dando testemunho. A gente sempre pergunta, que testemunho era esse? Testemunho era esse? Olha, se você lê Atos, na continuidade natural do Evangelho de Lucas, o que se torna evidente para todos nós é que o livro de Atos dá destaque a uma palavra-chave que se repete, inclusive, com muita regularidade ao longo da obra, que é a palavra testemunho. Testemunho. Que testemunho é esse? Gente, esse testemunho não é de outra coisa senão o testemunho do Cristo ressuscitado. O testemunho de que Cristo venceu a morte. Agora, gente, vamos ser honestos. No universo cultural em que toda a dinâmica de poder do Império Romano, que era o grande império onde a igreja está sendo iniciada, vocês sabem da história, né? O Império Romano tinha uma política pública chamada Pax Romana, que promovia a paz por instituição militar, por força, pelo poder da espada. Na verdade, o monopólio da morte na mão de Roma era o grande instrumento do seu domínio. E agora imagine, no meio desse cenário, no meio do império, Cristo morrendo num instrumento de morte romana, Jesus está morrendo numa peça política romana, porque é isso que a cruz é. O que você acha? Gente, você acha que pena capital, na época de Jesus, era só cruz? Não, tinha enforcamento, decapitação, apedrejamento, tinha vários tipos de maneiras de administrar a pena capital. Agora, crucificação era uma pena capital muito específica. Era uma pena capital política. Era uma peça de propaganda, o cara ficava exposto numa cruz de braço aberto para todo mundo ver. Ver o quê? Quem que morria numa cruz? Eram os conspiradores. Quem morria na cruz eram os inimigos políticos, eram subversivos. Então Jesus está na cruz de braços abertos porque ele é uma ameaça. Ele foi lido, inclusive, distorcidamente como uma ameaça ao império. Mas é irônico pensar que o dia que Deus quis derrubar, destruir, destronar os poderes desse século, que ele tenha feito isso nesse instrumento, nessa peça
de política e poder romanos. Isso é assombroso. É assombroso. E ainda é mais assombroso pensar que agora você tem uma horda de discípulos que segue esse Cristo que venceu a morte e ressuscitou. Esse é o boato que as forças religiosas e políticas da antiga Jerusalém querem abafar. Como assim? Imagina se isso se espalha pelo império. Que lá na província da Judéia, um judeu saiu dos mortos. Um judeu subverteu todo o poder do império, que é o monopólio da espada e o monopólio da morte. Como assim? Isso é intolerável. E todo o empenho, você vai lendo Atos, da classe sacerdotal, dos fariseus, da classe política romana é abafar o caso. Abafar o caso. Em contravenção, Deus está erguendo os discípulos no poder do Espírito Santo para darem testemunho do quê? De exatamente o contrário, espalhar a notícia. Vamos espalhar a notícia. Vamos ser testemunhas do triunfo de Jesus sobre a morte. E aqui Paulo chega em Antioquia da Psídia. Um pouco depois de Atos capítulo 13, no início, você se lembra, quando o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para a missão entre os gentios. Isso é um outro quadro, um outro padrão do livro de Atos muito importante. O livro de Atos, na perspectiva de Lucas, o único autor não judeu da Bíblia, o único autor não judeu da Bíblia, sei lá, Jó, a gente não sabe se foi Jó que escreveu a obra dele, mas tirando isso e as obras de autoria desconhecida, dos conhecidos, a gente sabe que o Lucas é o único autor não judeu da Bíblia. Como não judeu, ele era muito sensível na hora de descrever detalhes culturais que eram naturais para o judeu. Por isso que você encontra detalhes culturais em Atos e Lucas que você não encontra às vezes no Evangelho de Mateus, um evangelho evidentemente escrito para o público judeu. Ora, o que tem de interessante aqui nesse texto? O Espírito de Deus está despertando a igreja. O foco agora é os gentios. E por que o Espírito de Deus está levando a missão da igreja para as nações? Você pode dizer assim, porque Jesus falou a grande comissão, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Ele falou em Atos capítulo 1, verso 18, que ele daria o Espírito, você vai falar desse evangelho, vai ser testemunha até os confins da terra. Não, peraí. Mas por que Jesus deu essa ordem, então? Olha, essa ordem diz respeito a uma promessa extremamente antiga nas Escrituras. É a promessa que o próprio Deus fez com Abraão. Quando Deus disse para Abraão que através do descendente dele, da sua semente, seriam abençoadas todas as famílias da terra. A extensão da promessa que Jesus culmina na sua cruz e na sua ressurreição é que Deus agora vai cumprir aquilo que os profetas preveram. De quê? Lembra do Salmo, né? Cantai o Senhor um cântico novo, porque tem feito maravilhas, beleza e formosura estão diante dele, cantai o Senhor um cântico novo, né? E a gente entoa esses cânticos, para quê? Para que as nações, para que os povos o louvem, para que as nações o reconheçam. E tem vários salmos que falam sobre isso. Davi, quando constrói o templo de Jerusalém, o intento dele não era fazer um templo que fosse doméstico, na verdade quem constrói acaba sendo Salomão, mas a ideia era davídica. Qual era a ideia de Davi? A ideia de Davi era tornar o culto ao Deus de Israel um culto para as nações. Para que as nações subissem a Jerusalém e reconhecessem a grandeza do Deus de Jacó. Essa era a linguagem do Antigo Testamento. Então a extensão, o interesse do Deus da Bíblia como um todo sempre foi os povos, as línguas, as nações. Apocalipse termina assim, mostrando povos, línguas e nações atraídas diante do Senhor. E olha que interessante. Deus está agora altamente interessado em fazer o evangelho para as nações. Deus está empurrando a igreja apostólica para fora de Jerusalém. Por quê? Jerusalém, Samaria, Judéia até os confins da terra. Mas a tarefa da igreja, a tarefa apostólica da igreja, na primeira incursão no mundo dos gentios, acontece no meio da Turquia, na Antioquia da Psídia. Não confundam com a Antioquia síria, de onde os discípulos são separados pelo poder do Espírito para a sua missão. E quando eles chegam nesse território, Paulo, estrategicamente, esse é um padrão em Atos. Pode observar, é um padrão em Atos. Paulo chega numa cidade pagã, ele chega numa cidade gentílica, ele não vai para os pagãos, ele vai para as sinagogas. Ele vai para os salões de oração, estudo dos judeus. Aí você fala, mas que contradição, ele tinha que estar indo para os gentios. Tem um detalhe no texto, observe aí em Atos 13, olha que interessante. Eles saindo de Perge, verso 14. Chegaram a Antioquia da Psídia no sábado, claro, os judeus se reúnem no sábado na sinagoga, entraram lá e se sentaram, depois da leitura da lei dos profetas. Por que depois da leitura da lei dos profetas? Bom,
A gente que estuda um pouquinho da liturgia judaica da sinagoga, sabe, a sinagoga tem um padrão litúrgico. O padrão litúrgico da sinagoga é, o rabino vai lá, chama o Razan, que é um assistente de sinagoga, abre o Sefer Torá, que é os rolos da Torá que ficam numa arca, no armário atrás. Ele abre primeiro o livro da Torá, que é o livro do Pentateuco, que é um rolo único de Gênesis a Deuteronômio, faz uma leitura do livro da Torá, fecha ele, pega um rolo de um dos profetas, porque tem vários rolos dos profetas, diferente do Pentateuco, faz a leitura dos profetas, o que Jesus, inclusive, faz lá em Lucas capítulo 4, né? Fecha o rolo, devolve ao assistente, e aí se abre o espaço para que alguém faça o como os judeus chamam, uma drash. Uma drash é uma homilia sobre a porção da Torá e dos profetas que foram lidos naquele dia. E aí o chefe da sinagoga levanta e diz, irmãos, se vocês têm alguma palavra de admoestação, de exortação, fazei. E lá estava Paulo com seu time apostólico, dentro da sinagoga. E aí Paulo se levanta e olha como ele dirige as suas palavras. Faz um sinal com a mão de silêncio e diz, israelitas e todos vocês que temem a Deus. Espera aí, tem dois públicos aqui. Tem um público que se chama os israelitas, evidentemente são os judeus por etnia, judeus circuncidados ao 8º dia, judeus étnicos, mas do outro lado nós temos aqui os que temem a Deus. Quem são estes que temem a Deus? De acordo com os dados históricos dessa época, inclusive o termo temente a Deus é um termo que até hoje é usado pelo judaísmo para se referir a gentios, que apesar de não serem judeus étnicos, tinham algum tipo de respeito pelo Deus de Israel, algum tipo de interesse. Estavam até dispostos a abandonar o paganismo, mas tinham como bloqueio, barreira, para aderir à fé, a circuncisão. A circuncisão era a barreira para eles. Mas eles estavam ali, meio que pré-evangelizados pela sinagoga. Meio que tendo o caminho preparado, apenas esperando uma boa nova para eles abraçarem esse Deus, naturalmente, sem que com isso eles tivessem que comprometer a sua etnia cultural, os seus compromissos culturais que eles também possuíam. Claro, aqueles que não eram pecaminosos. Mas o texto continua, e o apóstolo Paulo, a partir do verso 17, faz uma belíssima e longa exposição da Bíblia hebraica para aquela sinagoga. Gente, o que é impressionante? É que Lucas destaca a liturgia da sinagoga dizendo que depois da leitura da lei e dos profetas, Paulo fez uma prédica. E essa leitura da lei e dos profetas não era acidental, porque quem fosse fazer a prédica, a pregação na sinagoga, tinha que respeitar esse padrão. Você tem que, independente do que você ia falar na sinagoga, você tinha que se basear na lei e depois você tinha que se basear nos profetas. E esse é exatamente o padrão que Paulo faz aí. Olha, observe, se você caminhar comigo aí, do verso 17 ao verso 20, eu não vou ler todo o texto, Paulo se refere aqui ao Êxodo, se refere aqui aos patriarcas. Paulo termina, inclusive, ele caminha no Pentateuco e ele termina citando o profeta Samuel. Por quê? Para encerrar o bloco da lei. E agora ele tem que dar início ao bloco dos profetas. E ele continua a exposição. A partir do verso 21 em diante, até o verso 24, ele caminha com os profetas, cita Daniel, lembrando que na visão judaica, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento é dividido apenas em leis e profetas, essa era a divisão básica, depois eles aperfeiçoaram, mas quando os judeus falam lei, é Pentateuco, quando fala profetas, é todo o resto do Antigo Testamento, inclusive os Salmos. Então, é isso que Paulo faz aqui. Ele navega na lei, navega nos profetas, e aí ele termina, quando ele fala dos profetas, ele culmina com quem? Culmina com João Batista. Ele está expondo sobre Jesus. E aí ele culmina com João Batista. Olha aí que interessante, no verso 24, ele diz assim, 23 e 24, da descendência deste, se referindo a Davi, conforme a promessa de Deus, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Isso aqui já é o clímax da pregação dele, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Aqui é a transição. Ele fechou o bloco da lei, fechou o bloco dos profetas e agora ele está abrindo o horizonte do cumprimento messiânico. Agora ele vai começar a apontar toda a carga textual de Paulo aqui, vai se dirigir à figura de Jesus. Gente, o que é surpreendente aqui? O que é surpreendente é a sensibilidade de Lucas de perceber esse padrão no texto. E por que ele está sensível a isso? Porque Lucas, de alguma maneira, recebeu o testemunho dos apóstolos do encontro de Jesus no caminho de Emaús. A propósito, Lucas é o único evangelista que narra esse detalhe.
Os discípulos estão perplexos, lembra? Dissonância cognitiva, Jesus está do lado deles, acham que é um jardineiro, Jesus está conversando, eles ainda não tinham sacado que era Jesus. Dissonância cognitiva total, gente. Eles estavam completamente míopes. Apesar de ter percebido a presença de alguém, eles estavam completamente cegos para o fato de que era o próprio Cristo que andou com eles 3 anos, do lado deles. E de repente Jesus vai explicando as Escrituras, olha que interessante, explicando a lei, explicando os profetas, explicando os salmos, demonstrando para aqueles discípulos que importava que o Cristo morresse e ressuscitasse no 3º dia, de acordo com as Escrituras, e de repente Jesus desaparece. Ele faz um lanche ali com os discípulos, eles pedem para ele dormir um pouco com eles, Jesus desaparece. E aí os discípulos, diz o texto, que o entendimento dos discípulos se abriram e eles entenderam pelas Escrituras que o Cristo deveria morrer e ressuscitar no 3º dia. Olha como isso é surpreendente. Como é surpreendente. Então, Lucas teve a sua compreensão das Escrituras expandida, os discípulos tiveram a sua compreensão das Escrituras expandida. A Escritura que eu estou falando aqui é o Antigo Testamento, evidentemente, porque não tinha nem o Novo, eles eram o Novo Testamento. Né? E agora, Paulo também teve essa experiência. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre o desvelamento. Quando um judeu lê o Antigo Testamento, Paulo diz, é como se um véu estivesse sobre a face deles, mas quando um deles se converte ao Senhor, o véu lhes é removido. E aí eles começam a olhar para a Escritura e perceber, puxa, isso aqui fala de Cristo. Isso aqui fala de Cristo. O que eu quero reforçar? O que eu quero reforçar é a necessidade que a igreja contemporânea tem de contar uma boa história. Carl Trueman escreveu um texto há uns 2 anos atrás, está em português no site do Porém. O título do artigo dele já fala muita coisa. O título é Precisamos vencer a estética e não os argumentos. Gente, isso aqui é extremamente interessante. Porque na visão de Trueman, a gente está vivendo um cenário cultural em que as pessoas não estão mais em busca de argumentos irrefutáveis. A gente está fazendo uma apologética errada ainda. Porque a gente faz apologética para convencer mentes. A gente faz apologética para persuadir logicamente as pessoas. E as pessoas não estão mais pensando logicamente. A gente ainda faz apologética, gente, da época do iluminismo. E a nossa apologética hoje deveria ser uma apologética imaginativa. Uma apologética que explora os grandes atos salvadores de Deus. As grandes histórias da palavra de Deus. Olha, quando eu olho para a Escritura, o que me encanta na Escritura é que a verdade de Deus não foi desenvolvida num livro de teologia sistemática. Isso me assombra. E eu sou um amante da teologia sistemática. Mas quando eu olho para as Escrituras, a verdade está revelada nas Escrituras em grandes atos salvadores. Grandes eventos salvadores, grandes dramas da salvação. Eu olho para as Escrituras, eu vejo que a verdade está dentro do tempo, do espaço e da história. Como dizia o Keller, né, Jesus, mais do que um argumento irrefutável, é uma pessoa irrefutável. É uma pessoa irrefutável. Nós estamos diante de um drama que é todo costurado por uma série de profecias, por uma série de promessas, por histórias reais. Talvez a gente tenha um trabalho maior dessa vez, a gente estava vendo lá, né, as pregações, então a gente talvez tenha um trabalho maior agora de ter que explicar quem são os personagens, quais são os cenários históricos, o que está presente aqui, mas não tenha dúvida, a nossa cultura está sedenta, faminta por uma grande história. Mas uma história que faça sentido, uma história que ele possa olhar e dizer assim, eu quero fazer parte dessa história. Mas isso só faz sentido, pessoal. Você que está me ouvindo aí na conferência, preste atenção nisso. Isso só faz sentido se você entender que, em grande medida, o que o Evangelho faz conosco é nos colocar dentro de uma história. Não é que você é um mero leitor da história, não é que você meramente está sendo exposto à história. É que o drama da salvação e o grande mistério da salvação é que Jesus passou na nossa vida, nos raptou e nos colocou dentro de uma outra biografia, que não é mais a nossa, pessoalmente falando. Não é mais a nossa. A gente agora faz parte da história do próprio Deus. Da maneira como o próprio Deus se deu a revelar dentro da história. Da maneira como o próprio Deus se comunicou e se autorrevelou na história. Conhecer a Deus não é uma conquista intelectual. Conhecer a Deus não é uma conquista
fruto de um empreendimento matemático, lógico, físico, acadêmico. Não é. Conhecer a Deus é graça. Conhecer a Deus é um Deus que se dá a conhecer. Pressupõe o fato de que Deus se descortinou diante de nós. Pressupõe o fato de que Deus contou uma história sobre si mesmo e colocou isso no mundo. E para radicalizar, Ele colocou o seu próprio Filho na história. Não bastava o profeta profetizar, não bastava Moisés legislar, não bastava Deus ter criado o mundo com palavras, não bastava Deus ter levantado mestres em Israel, sacerdotes e rabinos, abrir sinagogas, escolas pelo mundo. Não bastava. Deus radicaliza. A palavra dele se faz carne e habita entre nós. E a palavra dele se faz carne e habita entre nós, vence a morte, triunfa sobre o pecado, triunfa sobre o mal, golpeia o império, os poderes temporais, da maneira mais sutil e poderosa possível. Os discípulos queriam, Jesus, fala aí, os anjos vão descer do céu, queimar todo mundo em fogo. A lógica de Jesus era outra. Como eu costumo dizer lá na igreja na Páscoa, todo ano, para Deus mostrar o seu poder no mundo, ele só precisou ser fraco. Só isso. Porque só quem tem poder de verdade pode demonstrar poder desse jeito. E quem não tem poder, tira a carteira do bolso e dá carteirada. Quem não tem poder tem que demonstrar suas credibilidades, seus créditos, suas capacidades, seus diplomas. Quem não tem poder tem que fazer um império grande, colocar uma legião de soldados na frente da sua casa para demonstrar poder. Mas quem tem poder de verdade esmaga o inimigo sendo fraco. E foi exatamente o que Jesus fez. Como diz John Stott, no livro dele A Cruz de Cristo, ele insiste nisso, nesse livro, na medida que ele era vencido, ele vencia. Na medida que ele era esmagado, ele testemunhava. Na medida que ele era odiado, ele amava. Na medida que ele era humilhado, Deus o exaltava. Foi assim que Deus começou a dar testemunho da sua vitória sobre o mal, o pecado e a morte no mundo. Então me assombra olhar para esse texto e ver o cuidado de Paulo em contar uma história na sinagoga de Antioquia da Psídia. Me assombra perceber que Paulo entendeu a verdade como uma história, e ele quer contar essa história. A verdade como alfa e ômega, a verdade como início e fim, a verdade como uma grande saga em que o próprio Deus está envolvido na sua missão para redimir pessoas consigo mesmo. Deus está cumprindo as Escrituras em Jesus Cristo, e esses homens todos foram testemunhas. Mas veja aí, verso 27, que interessante. E aí Paulo verso 26, concluindo a sua mensagem, depois de ter feito toda essa exposição pela lei, pelos profetas, e o cume disso sendo em Jesus Cristo, ele diz, irmãos, descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus. Ele repete, judeus e gentios que estavam ali ouvindo a palavra. A nós foi enviada a palavra desta salvação, pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, atenção, não conhecendo Jesus e nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, Paulo está aqui enfatizando o que eles fazem ali na sinagoga todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. Eles cumpriram a profecia. O que Paulo está dizendo é que todo mundo está aí no jogo político, nas conspirações, nos complôs, nas alianças, religião com política, política com religião. Está todo mundo achando que esse é um jogo de forças, um querendo impor força sobre o outro, e no final, está todo mundo sendo usado para cumprir as profecias. Como nós precisamos ouvir hoje isso, hein? Num cenário que está todo mundo perplexo, é pandemia, é conspiração política, polarização, é medo de quem vai estar no poder, medo de quem vai sair do poder, a insegurança generalizada, as pessoas com medo de tirania, esquerda com medo da tirania da direita, direita com medo da tirania da esquerda, todo mundo apavorado, tomado por teorias da conspiração, e no meio disso tudo, e não era muito diferente aqui na época do Império Romano, não era muito diferente, no meio disso tudo, emerge o Filho de Deus triunfante sobre a morte. Sobre a morte. Enquanto o mundo conspirava com seus homens mais evidentes, mais poderosos, na periferia do mundo, Deus estava vencendo o mal, a iniquidade e golpeando os poderes temporais com um judeu da periferia do mundo. Para Deus vencer, ele só precisou ser fraco. Ele só precisou ser fraco. Só precisou se fazer fraco no Filho de Deus. E aí Paulo continua a sua explicação
E aí lá no verso 38, depois da exposição, depois de contar o drama, depois de narrar a grande história de Deus, no verso 38, Paulo é explícito e diz: portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E é por meio dele que todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Pela lei de Moisés. Esse é o grande trunfo, é que Jesus ressuscitou. Esse é o grande testemunho, é que ao ressuscitar ele se tornou justo e justificador de muitos. E, gente, a ressurreição é um evento que exige testemunho. E exige testemunho porque a ressurreição é a própria invasão do mundo vindouro no tempo presente. É a própria invasão. Os judeus esperavam a ressurreição, pessoal. Mas os judeus esperavam a ressurreição como um evento escatológico. Eles esperavam a ressurreição como um evento dos últimos dias. O que eles não esperavam era que Deus faria um spoiler da ressurreição dos últimos dias. Era que Deus fizesse um evento dessa proporção no meio da história. O que eles não esperavam era que Deus daria uma evidência antecipada do que ele vai fazer nos últimos dias por meio do Filho dele, quando o ressuscitou dentre os mortos. Por isso os discípulos estão impetuosos, porque eles se veem dentro da história e não fora dela. Nós, como pastores, pregadores, plantadores, missionários, temos um desafio. Qual o desafio? De não pregar uma história que nós estamos fora dela. De não pregarmos um evangelho, uma palavra que nós a tratamos como instrumento para determinados fins. Fins pessoais, fins ligados à nossa afirmação, nossa necessidade de aceitação, de aprovação alheia. Não. Nós proclamamos o evangelho porque fomos raptados pelo evangelho. Nós proclamamos Cristo porque Cristo nos chamou para dentro de uma história que acabou com a nossa. Acabou com a nossa. Tudo que acontece na nossa vida, absolutamente tudo que fazemos, todos os dramas da nossa vida, são dramas costurados, vinculados a um enredo gigantesco, muito maior do que nós mesmos. Muito maior do que as nossas aflições, nossas incursões, nossas aventuras. Jesus nos raptou para dentro da sua história. Como fez com Paulo no caminho de Damasco. Paulo tinha uma história, Paulo desenhou um projeto de vida para ele. Paulo tinha tudo planejado, carta de sacerdote na mão, ele ia botar cereja no bolo da sua biografia. Falou assim, não, vou matar os cristãos, agora eu entro para a história. Gamaliel, depois sou eu. Só que ele não esperava que Jesus passasse na sua vida e o raptasse para dentro da sua história. Agora você é, para mim, um vaso escolhido. E tem ainda um acréscimo, Paulo. Agora você vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Olha que bacana, hein? Que teologia da prosperidade maravilhosa. É isso, meu irmão. É esse que é o evangelho de verdade. O evangelho significa que toda ansiedade, toda perplexidade humana, toda confusão humana é porque os homens acham que são competentes para escrever sua própria história. Até o dia que a história de Deus aparece e Deus te rapta. E você, o que você faz diante disso? Nada. Você simplesmente fala, faz sentido, é isso que eu preciso e eu vou seguir Jesus e acabou. É o fim da sua história, o início da história de Cristo na sua vida. É a sua biografia crucificada e a de Cristo ressuscitada e testemunhada pela sua. É outro paradigma, é outro modelo de existência, é outro sentido existencial para cada um de nós. E aí Paulo termina lá, olha que interessante, Lucas, na sua narrativa, né, diz assim, quando Paulo e Barnabé, verso 42, estavam saindo, as pessoas pediram no sábado seguinte que eles falassem estas mesmas palavras. Eles ficaram tão empolgados, não continua. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos, os prosélitos aqui eram gentios convertidos formalmente ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. A cidade inteira, no próximo sábado, estava lá reunida, verso 44. E os judeus morrendo de inveja. E aí eles resistem à pregação do evangelho, e Paulo insiste, ainda cita uma profecia, a profecia do profeta Isaías, dizendo que Deus os colocou como luz para os gentios, para serem salvação até os confins da terra, a promessa abraâmica, refletindo aqui na profecia de Isaías. E aí no verso 48, os predestinacionistas celebram.
Os calvinistas entram em colapso agora. Verso 48. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem creu? Todo mundo? Não. Só os destinados para a vida eterna. Aí você fala, mas isso pode ser uma contradição para o nosso empenho missionário. Para Paulo era o grande incentivo. Para os apóstolos era o grande incentivo. Saber que eles eram guiados pelo Espírito, para o contexto correto, para o lugar correto, para anunciar o Evangelho correto e saber que Deus despertaria inevitavelmente, diante da pregação do Evangelho, quem Ele quisesse despertar. Meu irmão, eu não quero saber quem está me ouvindo agora é arminiano, se crê no livre-arbítrio, eu não sou hipercalvinista, mas eu não tenho dúvida de que para grandes evangelistas na história, poderia citar uma lista aqui, que criam na predestinação, viam na predestinação um grande incentivo para a tarefa missionária. Um grande incentivo para a tarefa evangelizadora. Por quê? Peraí, se a minha história foi raptada pela história de Jesus, se os ritmos da minha vida são empreendidos pelo próprio Espírito de Deus, como disse Jesus para Nicodemos, quem nasce do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai, simplesmente é guiado por esse Espírito. Onde eu estou? Eu estou providencialmente. Onde eu estou porque a história de Cristo me colocou lá. E se a história de Cristo me colocou lá, é porque Deus tem pessoas lá, destinadas para a salvação. Persevere. Como reajo a isso? Persevere. Insista. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não importa. Pode ser que não dê nada em 3 anos. Que Jesus te tire dali e leve para outro lugar. Mas você afiou tanto a espada naqueles 3 anos com gente dura, que quando você chegar no lugar que Ele vai te enviar, você vai ver a colheita que Deus vai te dar. Mas não tenha dúvida, a história da Igreja de Jesus, de pastores, cristãos, capturados pela história de Cristo, só tem um lugar, gente, um destino, diante daqueles que foram destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. E verso 52, esse bloco de Lucas, termina com essa afirmação. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Ele fala porém porque a perseguição estava comendo aqui, tá, gente, nos versículos anteriores. Apesar da perseguição, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Isso faz muito sentido. Faz muito sentido entender que o mesmo Espírito que abriu a cova de Jesus é o mesmo Espírito que anima a sua igreja. É o mesmo Espírito que dá testemunho e diz, aquilo foi verdade. Para quem está no Espírito, não há nenhum tipo de perplexidade, nenhuma dissonância cognitiva diante do fato do Cristo ressuscitado. Eu não vi, os meus olhos não enxergaram, mas o nosso coração acende quando a gente fala dessa ressurreição. O nosso coração aquece diante da realidade do triunfo de Cristo sobre a morte. E é isso que anima o testemunho da igreja. É isso que anima o testemunho do corpo de Cristo no mundo. É essa a tarefa apostólica que Deus nos confiou. Esses atos, que são atos apostólicos, mas são, acima de tudo, atos do Espírito, estão impulsionando a igreja a oferecer uma história melhor para um mundo que tem muitas histórias que estão matando jovens, histórias que têm feito muitos jovens a mudarem o seu próprio corpo e depois se arrependerem, histórias que estão persuadindo as pessoas a viverem diferentes narrativas de sentido, que no final levam as pessoas ao desespero. Qual é a história que nós temos que contar? É a história daquele que triunfou sobre a morte. Essa é a nossa história. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te damos graças porque a Tua palavra ela é poderosa. A Tua palavra ela é persuasiva, ela é suficiente. A Tua palavra abre os nossos olhos e a nossa consciência para a gente olhar e enxergar as coisas como elas são de verdade. A Tua palavra dá testemunho de uma verdade que o coração humano aspira, lá nos fundamentos mais profundos da sua vida, da sua existência. Nós te damos graças, porque Jesus Cristo venceu a morte e a história está toda convergindo para Ele. Tudo que fazemos, pensamos, está capturado por Jesus. A nossa história é de Jesus. O nosso tempo, a nossa energia, as nossas habilidades, tudo pertence a Ele. Nossa tarefa
chamar outros para fazerem parte dessa história. Convocar aqueles que o Senhor destinou para a vida eterna para se integrarem a esse arraial, o arraial dos eleitos de Deus. Gente que teve o fim da sua própria história para abraçar a história de Cristo. Como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a boa nova, Pai. Essa é a notícia. Esse é o testemunho que move a Tua igreja do mundo. É a nossa oração em Jesus Cristo. Amém.